Bom dia a todos e a todas. Gostaria aqui de cumprimentar a mesa e externar o meu voto de respeito a essa casa, em nome do presidente Ilmar Sérgio. Eu gostaria aqui de cumprimentar essa casa com a palavra respeito, porque eu acho que essa palavra eu já usei na tribuna por N vezes, colocada desde o meu primeiro mandato. E o que eu vejo e o que eu sinto é que no momento onde essa casa, legitimamente, como foi bem colocado hoje, porque essa casa ela está para aprovar e para desaprovar, pois ela tem aqui 15 membros que passam projetos que são sensíveis à população, que tem a sua parte técnica a ser colocada, que tem sua estruturação financeira, que tem comissões responsáveis para isso, até chegar à votação de fato aqui no plenário, e que simplesmente foi colocado exposições de pessoas que estão aqui representando democraticamente a população de Morada Nova, que não nos coloca menor ou diferentes no que é o mandato que foi dado pelo povo, e sim de poderes diferentes, porque a Câmara Municipal é um poder diferente da Prefeitura, que é um poder executivo, nós somos um poder legislativo. Então, eu não poderia, como figura pública, expressar simplesmente a falta de respeito que foi colocado diante as redes sociais e para a sociedade dessa Câmara, expondo não só os vereadores de oposição, vereadores de situação e o presidente dessa casa. E eu me coloco também, porque foram usados e utilizados por pessoas públicas, por pessoas que exercem mandatos, palavras de baixo escalão, a vereadores e a essa casa, coisa que eu não admito em nenhum momento a falta de respeito manifestada publicamente. E eu quero aqui pedir o meu voto de repúdio a algumas situações que eu vivenciei durante as redes sociais durante esse último tempo. Me coloco aqui como uma pessoa pública. E hoje, acho que só pediu a parte ao vereador Júnior. Escutei atentamente a todos os pronunciamentos dessa casa, desde o primeiro pronunciamento ao último finalizado, e agora vos falo, né? Ainda falta escutar o presidente, ao último finalizado pelo líder Júnior. E escutei várias palavras, muitas palavras, como uma palavra expressa de uma forma não direta, mas até uma forma de censura, que essa Câmara, nos últimos momentos, viveu momentos de censura, onde ninguém, e eu já até coloquei aqui nessa Câmara em alguma oportunidade, que eu acho que ninguém tem o direito de nos calar. Ninguém tem o direito de nos calar. Eu sou uma pessoa que, graças a meu bom Deus, aos ensinamentos que eu tive dentro da minha casa, a não fugir a nenhum debate, a sempre me expor a minha opinião, principalmente porque quem me colocou aqui, eu acho que espera, no mínimo, que nós nos posicionemos contra algumas causas. Sabemos que nunca, nem Jesus Cristo, conseguiu 100% de aprovação. Quando veio à Terra, só plantaram o bem. E ele tinha certeza do que ele estava fazendo. E nós, simples humanos, méritos vereadores, eleitos pelo povo de Morada Nova, estamos aqui sempre buscando acertar e buscando sempre o melhor para a população de Morada Nova. Mas a transparência, que sempre foi colocado como lema, como pauta dessa casa, nesse momento foi tirada diante desse projeto que nós votamos semana passada em segunda votação. E quando eu falo em transparência, eu falo em esclarecimento de alguns pontos, que não fere o que eu penso do projeto,
do qual o meu posicionamento, que eu não fujo do meu posicionamento, graças a Deus eu não preciso fugir do que eu penso, e a minha bancada sabe disso. Às vezes eu sou difícil, porque eu tenho opinião, eu consigo até aprender muito para formar minha opinião, mas a opinião que a gente tem, muitas vezes ela é vencida democraticamente. Mas eu não posso me omitir de fatos que estão sendo colocados, principalmente quando se fala em transparência. Porque quando se fala em transparência, se fala na realidade, na real proposição desse projeto colocado. É um projeto importante para o município. Tanto é que tramitou nessa casa quase 2 meses, vereador Davi. É um projeto que causou problemas políticos, internos, externos, que moveu a população em defesa de algumas causas, de algumas bandeiras. A Rosimeire entrega o tempo, você ainda tem mais 4 depois. Rosimeire, passa o tempo para... Anote aqui, passa o tempo da Rosimeire. Mais 8. Vereadora. Ok. Então, são projetos que a gente precisa ter essa transparência. São importantes, são pontos que a gente precisa analisar e que, agregada a essa reforma administrativa, nós aguardamos também outros projetos importantes para o município de Morada Nova, que defendam as reais causas que a população tanto almeja, que são causas muito sociais, causas que a gente sabe, como o autismo, como eu, procuradora da mulher, não posso deixar de defender as causas da mulher. Como eu esperei também que nessa reforma pudesse vir, e eu esperei porque a prefeita foi procuradora dessa casa, a criação de uma Secretaria da Mulher que está sendo implantada não só no nível de Estado, como a nível de municípios. E eu acho que Morada Nova precisa ampliar esses instrumentos. Como a Casa da Mulher, eu sei que não está no projeto, mas é um pedido. Eu já estive lá junto com a vereadora Rosimeire, lá na Lia, secretária da Mulher. E a gente tentando trazer, desde o ano passado e esse ano a gente foi também. Eu podia muito bem, no que a gestão não faz parte da minha bancada, do meu lado, eu não ter ido lá na Lia, atrás de conseguir a Casa da Mulher Municipal, de ter o apoio paralelo. Mas o que a gente pensa é no amanhã. A gente pensa que Morada Nova precisa avançar. Mas avançar de uma forma mais transparente, mais clara, com ações. Com ações. E hoje escutar nessa casa que esse projeto, ele vai impedir que essa casa, eu escutei algumas falas, como se esse projeto fosse impedir de algumas ações do nosso município. Não. Esse projeto não vai impedir ações do nosso município. Se a prefeita quiser mandar esse projeto próxima semana, ou tivesse dado entrada novamente, hoje, só precisava ela ter alterado algum ponto, ou até um cargo a mais ou a menos. E a gente espera. A gente espera que ações aconteçam no nosso município. A gente espera que políticas públicas cheguem realmente aqui nessa Câmara. Hoje eu escutei algo que eu venho cobrando diariamente aqui, desde janeiro, antes mesmo de ir para a tribuna. Que eu vinha cobrando nessa casa, que era a questão dos exames de sangue. Semana passada o vereador Éder ligou para alguém do Executivo, e uma pessoa do Executivo disse que mais ou menos dia 7 voltariam aos exames de sangue. E a população espera com muita dor, com muito clamor, um simples exame de sangue. E hoje, 100 dias de gestão, ainda vamos esperar mais 7 dias, e espero que realmente 7 dias resolva o básico do básico do básico relacionado à saúde. Que não vai ser só um exame de sangue que a gente vai estar aqui, não. Porque diariamente nós temos demandas. Nós temos demandas ainda para retomar o nosso município. Nós temos cirurgias eletivas para voltarem. Nós temos alguns problemas técnicos no hospital regional que a gente precisa fazer com que eles consigam ser resolvidos.
A gente precisa cobrar, como o vereador Cláudio Maroca disse muito bem, a questão de atendentes odontológicos, que tem muitos locais de PSF, que tem o dentista sendo pago, mas não está tendo atendimento, porque não tem o atendente. Nós temos que resolver algumas situações básicas, em alguns PSFs, como a gente tem recebido demandas de falta de insumo de curativo. A gente tem que receber várias e várias demandas e tentar dar uma resposta para a sociedade. E são essas ações que o povo de Morada Nova precisa. Eu gostaria também de remeter a alguns fatos que eu escutei aqui nessa casa. Como coerência e, ao mesmo tempo, vi muita incoerência. Porque coerência, quando se tem coerência, se tem para os dois lados. Se tem para quando estou sendo favorecido, o meu lado político, ou quando tem uma causa política que está sendo colocada pela oposição. E nós temos que ter essa coerência, porque de incoerência, nós não precisamos sustentar a política de Morada Nova. E quando eu falo de coerência e incoerência, eu falo relacionado também à harmonia dos poderes, do poder legislativo e o poder executivo. Que ao iniciar essa sessão, eu achei que eu ia estar no campo minado, num campo de guerra, onde nós vimos claramente decretado uma guerra nessa Câmara Municipal. Colocações de lado A, de lado B, de que alguém foi chamado para uma mesa, e outra pessoa não foi em um determinado momento. E eu posso dizer, na primeira sessão dessa Câmara, onde aconteceu no primeiro dia de fevereiro, quem sentou à mesa da sessão foi o prefeito e foi a vice, foi isso? Ou foi a prefeita e o vice. Depois uma parte? Em uma sessão ordinária da Câmara Municipal. Então não vamos nos vitimizar. Vamos ser homens e mulheres coerentes na nossa fala, porque a incoerência está reinando nesse plenário. Passo sim, vereador. Primeiro, 2 parabéns. Você naquela hora perguntou se era meu aniversário, mas amanhã é o de Vossa Excelência. Então, eu queria já externar aqui esse desejo de parabéns em nome da casa. Dizer que é muito bom ter pessoas como Vossa Excelência que contribuem tanto para o debate. Parabéns pela sua postura. A gente tem pregado e tem sofrido muito por essa palavra, coerência. Coerência que é um caminho longo que nós devemos seguir, e se desde o início nós não tivermos coerências, vereadores, vai ser árduo. Então, contem que essa palavra ela tem um peso determinante para o futuro de Morada Nova, coerência. Então, vereador, eu só tenho que lhe elogiar, parabenizar por manter essa postura, dizer que admiro quando a gente tem debates técnicos que questão da votação de Vossa Excelência, a postura de um entendimento maior de política. A política é isso, é o debate, são discordar, são debater, mas nunca fugir do diálogo. Que é aquela questão de não concordar muito com o que falamos, mas defender o direito de dizermos. Então nós estamos aqui para isso, para esse bom debate e para essa situação de que a política Morada Nova precisa disso. Meus parabéns, vereadora. Eu que agradeço, realmente aqui é uma casa política. E aí, pegando um pouco da sua fala, que Vossa Excelência citou aqui no seu discurso, eu também escutei, não pedi a parte. Se puder, uma parte. Na sua nova política, eu vou dizer aqui, viu? Eu sou nova para ser velha, mas sou velha para ser nova. 40 amanhã, se Deus quiser e permitir. É a semi-nova. Vou pedir aqui uma parte do Dr. Hilber. Boa tarde já, né? A Vossa Excelência falou em coerência e, claro, que foi o que falei. E sempre assim, eu sempre assim mantive o cuidado, vereadora Rosemary, muito cuidado mesmo, sobre posicionamentos. É difícil nesta casa, diversas vezes, debater, porque sair do plenário, convivemos novamente com todos vocês. Eu votei a favor da reforma administrativa da Câmara, votei sim. Até talvez alguém da minha bancada tenha ficado um pouco decepcionado, mas foi conversado posteriormente e tudo ok. E continuei votando sim, com meu posicionamento. Muitas das vezes até contra a minha bancada,
mas eu tenho o meu posicionamento. E votei sim na primeira e sim na segunda. Entendo e com coerência da minha parte, ou não, de outras, o seu entendimento na sessão passada. No qual, antes da sessão passada, a Vossa Excelência votou a favor no primeiro turno. Entendo completamente, mas também posso não entender, e eu ainda vou digerir no cérebro, a sua colocação de não ter votado a favor. Claro, o seu posicionamento a favor da bancada, eu entendo completamente a política. Mas o Helber votou a favor, poderia ter sido escrachado, comentado sobre algum tipo de traição, mas não, muito pelo contrário, a minha bancada se reuniu e entendeu. E eu fiz até eles entenderem também, podendo ser até um pouco imaturo diante de ser vereador, mas é só essa minha fala. Eu entendo, Vossa Excelência, querer, nas suas palavras, falar de coerência ou incoerência quanto ao meu posicionamento quanto ao projeto. E eu entendo muito bem o que é ser coerente, o que é ser incoerente. Eu fui coerente nas minhas palavras e no meu posicionamento político quanto à posição de ter uma reforma administrativa que eu sempre disse dentro das comissões, disse dentro da minha bancada, disse diante da bancada de oposição, disse diante da prefeita e disse diante dessa tribuna para as pessoas ouvirem que eu não sou contra a reforma administrativa de A, de B, que cada um tem uma forma de administrar. Mas sabe o que é que a gente tem, vereador? Que eu carrego também dentro de mim a palavra. Eu tenho em mim a palavra, e a palavra, quando ela é dada, e eu disse para a prefeita também, no momento que ela nos recebeu, que o segundo momento seria uma decisão de bancada, e que a bancada usaria o seu voto coeso. Se um votasse sim e 10 não, todo mundo ia no sim. Porque a gente ia ou todo mundo ia no não. Porque os pensamentos iam chegar num consenso e essa casa é uma casa política. Nós não podemos fugir, principalmente da comparação que Vossa Excelência coloca no projeto da reforma administrativa da Câmara com o projeto administrativo do município, que foi uma postura política dada muito mais direcionada, que Vossa Excelência tem exemplos disso dentro de casa, com posicionamentos nas redes sociais. Mais 2 minutos. Mais 2 minutos. Depois eu dou os outros 2 aqui. Que feriram essa casa. E que nem por isso a gente está relatando, porque realmente foi uma conotação política. Diferentemente da reforma, eu sei que todo mundo, e defendo que todo mundo precisa ter sua reforma. Mas a conotação política dada ao projeto colocado pela administração foi muito maior, em grandes proporções, seja ela pelo lado da oposição e seja ela pelo lado da situação de alguns cargos inerentes, de pessoas ligadas também. Pois não, vereadora? Concedo a parte. Parabéns, né? Que Deus lhe abençoe muito. Você é uma pessoa muito especial, uma amiga, né? Uma filha, uma irmã, viu? Tudo de bom para você, que amanhã é o seu aniversário, mas a gente tem que dar hoje os parabéns aqui, né? E dizer, assim, eu não sei nem quem foi que falou sobre isso, a questão Edinho e a diretora do Hospital Regional, ainda voltando para esse negócio, que eu espero que essa semana isso se encerre, né? Mas, assim, aí, como não é a Câmara que vai pagar isso aí, quem tinha que ver essa situação era a prefeita, quando um diretor especial de comunicação ganhar quanto, Davi? 7 mil e pouco, e a diretora do hospital ganhar 6 mil. Eu acho que a diretora do hospital é para ganhar mais, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Então, aí, quem tinha que ver isso aí era a prefeita. Não era aqui a Câmara Municipal. Estou certo, Davi? Então, assim, que essa lenga-lenga, que isso termine essa semana, porque já tá passando o tempo. Quem? Tá.
Então, assim, a gente só quer que a coisa aconteça, porque, como eu digo, eu acho que o Vanderlei deixou bastante dinheiro para a iluminação pública, porque continuou, né? E para outras coisas aí que foi dado os parabéns hoje, mas para a saúde não deu certo, não. Para a saúde o Vanderlei ficou devendo, viu? Deixou para a iluminação pública, que tá tudo iluminado, aí, como eu estou vendo dizer toda hora, e tudo, mas para a saúde, infelizmente, porque as reclamações, isso aqui, eu tenho um texto do ex-vereador Giovanni Barros. Ele tem um texto aqui hoje nas redes sociais muito grande, exatamente falando sobre isso, que tá da gente ter pena da... Oi, vereadora, eu não poderia deixar de responder seu à parte, já lhe parabenizando também pelo seu aniversário, que será nesse domingo, né? Graças a Deus nós somos vizinhas, além da nossa amizade irmanal, a gente tem também essa situação de sermos aniversariantes aí, uma do lado da outra. Que é, Ilmar, que está falando de mim? Irmanal, parental. Bem, gente, eu gostaria de falar também algo que eu escutei nessa Câmara e que, por descuido, talvez, de não ter acompanhado a rede social, eu não vi. Mas se referiu, e eu quero aqui deixar público, talvez, a um posicionamento meu, que eu, desde o ano passado, relatava sobre a questão de salário de secretário e salário de vereador. E como meu nome foi colocado também, até numa parte da vereadora Gleide, eu preciso externar o meu posicionamento para que ele seja público, da forma como eu sou, porque senão não seria Raquel aqui nessa tribuna. E falar sobre essa questão de salário de secretário, nós tivemos aqui, na gestão passada, Mais 2. Então, assim, mesmo o presidente me cortando toda hora, a gente sabe que essa situação de secretário é votado no pleito anterior junto com o cargo de prefeito e de vereador. Isso para aumentar as despesas, como está colocado aqui, ainda tem algumas jurisprudências para saber se pode ou não vir em conjunto, mas foi dessa forma que foi apresentada essa Câmara, e eu era vereadora, que não me coloca como hoje ser vereadora, porque é o povo que escolheu, então eu não votei em causa própria. E eu quero bem dizer aqui a todos vocês. E eu gostaria de dizer a vocês que eu fui contra, quando menos de um mês, após o salário de secretário ser votado nessa Câmara, ano passado, em menos de um mês, a bancada na época de oposição, hoje situação, a pedido da vereadora prefeita hoje, deu entrada num projeto de lei, rebaixando o salário de secretário na época, para que nesse mandato fosse um valor menor. E nesse mesmo momento, em um projeto que nem sequer tramitou regularmente nessa Câmara, tendo um interstício necessário de uma avaliação de comissões necessária, por consenso de bancadas e por novamente ter sido voto vencido, mesmo sendo situação, eu tinha opinião contrária, como eu tive, mas fui voto vencido. E fui voto vencido. Fui contra, eu lembro que expressamente a vereadora Jane também foi contra, na época. E aí, eu concluo já para dar a parte, que senão vai acabar o tempo. Vereadora Raquel, obrigado pela parte. Parabéns pela fala, parabéns pelo seu aniversário, que você possa amanhã ter um dia abençoado, um dia cheio de graças, né? E Vossa Excelência colocou de novo aqui a questão que foi tão massificada nas redes sociais sobre a questão da equiparação do salário de vereador ao de secretário, né? E assim, eu já expliquei na minha fala qual seria o nosso objetivo. O objetivo seria a questão de sempre, praticamente todas as semanas, a gente ouvia aqui nos corredores que, se não votássemos a reforma administrativa, o Executivo ia convocar 4 suplentes para que a Câmara pudesse custear.
Então, nosso objetivo não foi onerar a folha em momento algum, mas justamente para evitar que isso viesse a acontecer. Até porque sempre, culturalmente, legalmente, sempre, salário de vereador e de secretário foram compatíveis, né? E, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente reflete como é que tem a pretensão de reduzir salário de secretários de 13.200 para 10.500, se eu não me engano, e, ao mesmo tempo que se criam cargos bem substanciais. Então, a gente vê aí de cara que existe realmente uma discordância, uma discrepância de intenções. Então, assim, é só corroborar com a fala de Vossa Excelência que nós nunca pensamos em onerar o município aumentando o salário de secretários, mas de equiparar para que cor dessa natureza, ameaça desse tipo, não pudesse mais acontecer entre esses dois poderes que são tão importantes para o município. Obrigada. Eu que agradeço, vou pedir mais um minuto, senão eu vou entrar aqui com o advogado pedindo um... Acabou, Raquel. Acabou. 30 segundos aí. Vai, Raquel. Fala, Raquel. Neném, a parte, neném. Não, por quê? Oi. Raquel, te dar os parabéns hoje logo. E querer saber onde é o churrasco, que para mim eu vou me convidando logo. Parabéns pela sua fala. Pronto, ajeita o churrasco lá e prepara aquela aguinha gelada. Eu quero aqui aproveitar, não tem é outro sentido aqui do que a Raquel está falando, mas é porque, como eu não tenho mais tempo e nem sou liderança, o Elismon falou aí que tinha 50 mil na Estrada Dourada. A Estrada Dourada tem empenhado 200 mil, desde o ano passado. 200 mil empenhado e tem 50 mil do coisa. Por que é que eu sei disso aqui? Porque quem acompanha diretamente e luta por essa estrada sou eu. E eu estou dizendo aqui de toda certeza. Ele disse aí, eu também não quis pedir a parte, porque eu achando que eu ia falar, mas como eu cedi o meu tempo, eu estou falando aqui. Tem 200 mil empenhados já desde o ano passado, que se quiser pagar a empresa a contrapartida, é só o município passar a contrapartida e pagar a empresa. 200 mil já tem 50 mil que ele viu, 50 mil que tem embaixo. Você sabe como é que o empenhado já tem 200 mil desde o ano passado. Só corrigindo isso, porque ele disse que só tinha 50 mil, mas não é, 200 mil. Alguém tem um tempo para me ceder? Sim, gente. Voltando aqui. Só para finalizar e falar sobre a questão de salários. Eu acho que não dá tempo para concluir. Só para falar a questão de salários. Né? A gente sabe que essa Câmara, o projeto da reforma administrativa trata, sim, não só de cargos com suas funções para um planejamento de uma gestão, mas trata também de salários, de cargos que já existiam e que estão sendo reajustados por mérito e por capacidade do município, graças a Deus, de gerir e de pagar essas funções. Mas também mostra, como mostrou bem a Gleide aqui, que hoje não impede da prefeita estar pagando esses salários condizentes com a atual reforma que não foi aprovada, como até cargos até sendo remunerados muito mais do que o que estava colocado na reforma. E isso é o que o Portal das Transparências está mostrando para a gente. E o que nos faz nos preocupar, quando a gente vê esse pagamento desses salários, sobre a arrecadação